texto de Lucas 4, versículo 18, é um texto emblemático que todo mundo conhece a respeito de Jesus. Quando Jesus ele entra no templo num dia de sábado e ele faz a leitura do texto que está lá em Isaías 61. E Jesus ele lê da seguinte forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu estou lendo na nova versão internacional. Lá em Isaías 61, o texto ele está assim, ó: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu gostaria de focar no versículo, na parte do versículo que fala assim, ó: proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos, para frente. E vai terminar com e proclamar o ano da graça do Senhor. Acontece que, não sei se você percebeu, mas tem uma pequena diferença entre os dois textos, entre a maneira como Jesus colocou ali o que ele estava dizendo, ou talvez a maneira como Lucas registrou, mas tem uma diferença. Em Isaías está escrito anunciar libertação aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E em Lucas 4 está proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos. Se você for pensar, é quase a mesma coisa. Mas eu estive pensando nesse texto por causa de algumas coisas que aconteceram ao meu redor e eu tenho ouvido bastante algumas coisas também. E o que eu gostaria de dizer é assim: Jesus e Isaías, eles parecem assim, parece que soa até um pouco repetitivo se você for pensar, né, nos dois textos. Ele vai falar de libertação duas vezes, né? Ele fala, primeiro Jesus ele fala assim, ó: eu vou anunciar, né, a libertação. Daí ele fala de vista aos cegos e depois ele diz que vai libertar. Ó, quer ver? Ele fala assim: anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse é o Isaías. Já em Lucas está assim, ó: proclamar liberdade e depois libertar os oprimidos. Então parece que ele está falando da mesma coisa, mas na verdade são coisas um pouquinho diferentes. Uma coisa é você anunciar liberdade. Anunciar liberdade é, por exemplo, você, como aconteceu, por exemplo, com a libertação dos escravos na nossa história do Brasil, houve uma sanção de uma lei, sem discutir se ela realmente foi uma sanção de uma lei ou não, mas houve a sanção de uma lei. E para quem mexe um pouco com direito, ou para quem já entendeu um pouco como funciona a nossa sociedade, você vai perceber que entre se sancionar uma lei e a lei efetivamente ter o seu cumprimento, tem um caminho a ser percorrido, né? Não é apenas sancionando uma lei que as coisas vão ser cumpridas. Haja vista, por exemplo, os direitos da Constituição, que a Constituição dá a cada brasileiro, que vocês conhecem muito bem, como, por exemplo, direito à moradia, direito a salário. Todo mundo sabe que entre aquilo que está escrito na lei e aquilo que efetivamente acontece, existe um caminho a ser percorrido. Então, embora o texto pareça repetitivo, na verdade ele não é. Ele está falando realmente de dois momentos distintos. Um é o momento em que Jesus realmente, efetivamente, ele declarou que estávamos livres, que estamos livres. E outro momento é o momento em que seremos efetivamente libertos. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é.
Na verdade, se você olhar aí o que o texto está dizendo, ele está dizendo assim, ó, que entre a proclamação da liberdade e a efetiva liberdade, Jesus coloca uma pequena frasezinha. O que existe entre a proclamação da liberdade e a efetiva liberdade? Existe a recuperação da vista aos cegos. Pode parecer um detalhe assim, pouco importante, mas na verdade você vai entender que na verdade isso aí faz toda a diferença. Quando o povo de Israel se libertou do Egito, aconteceu mais ou menos isso que o texto aqui que Jesus utilizou em Isaías está demonstrando para a gente. O povo ele foi liberto do Egito. Deus foi lá e proclamou a libertação do povo. Ele proclamou através de milagres, e você já conhece, dos 10 pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo. Então, essa libertação, né, esse anúncio da libertação, ele foi feito naquele momento. No momento em que Moisés saiu com o povo atrás, e que o povo deixou o Egito, e a libertação, o anúncio da libertação, ele foi completo quando o mar se fechou sobre os exércitos de Faraó. E o anúncio da libertação foi dado ali. Só que se você continuar lá na história de Êxodo, você vai ver que, embora o povo fosse um povo livre, eles ainda viviam como escravos. Eles ainda passaram uma boa parte do tempo lamentando de ter deixado o Egito, porque lá no Egito tinha não sei o que lá, porque lá no Egito tinha outra coisa, que não sei o que lá. Então, o que faltava para esse povo de Israel, enquanto ele estava caminhando ali no deserto, o que faltou para eles entenderem, né, a liberdade que eles realmente usufruíam, a liberdade que já tinha sido proclamada? O que faltava para eles? Faltava que eles tivessem os olhos abertos. Tem alguns textos lá já da entrada do povo na terra prometida, que dizia assim que os reis dos povos que moravam ali em volta da terra prometida, que moravam em Canaã, os reis eles já estavam todos assim, todo mundo que ouviu falar de que o povo de Israel estava vindo, essas pessoas já estavam atemorizadas, essas pessoas já sabiam que elas iam perder a guerra. Mas o que faltava para o povo de Israel? Faltava para o povo de Israel o entendimento de que a guerra já estava ganha, o entendimento de que eles já podiam pisar na terra. É por isso que lá em Josué aparece várias vezes Deus falando assim, olha, a terra que você está pisando ela já é sua. O lugar que você está colocando a planta dos pés, esse lugar eu já dei para vocês. Por isso que Deus tem que ficar falando isso várias vezes para o povo. Por isso que Deus tem que ficar falando assim para Josué, Josué, não tenha medo, vai que eu tô com você, seja forte, seja corajoso, entra na terra que eu tô te dando, porque essa terra já é sua. Por quê? Porque a única coisa que faltava para esse povo era abrir os olhos. Abrir os olhos para quê? Abrir os olhos para entender, para ter convicção das realidades espirituais. Então, essa questão ela é tão assim difícil nas nossas vidas que muitas vezes a gente fica o tempo inteiro pedindo para que Deus nos abençoe espiritualmente. A gente faz orações, e a gente faz campanha, e a gente vai atrás de ir no monte, ou seja lá o que for, e a gente faz jejum para que Deus derrame sobre nós as bênçãos espirituais. Mas a grande verdade é que desde aquela época lá do povo de Israel, Deus já está falando para nós sempre a mesma coisa. Vocês já estão abençoados. É por isso depois que lá Paulo vai dizer assim, ó, que toda a sorte de bênçãos espirituais o Senhor já derramou sobre nós. Então, o que é que está faltando para a nossa vida? O que está faltando para a nossa vida é só a gente abrir os olhos do nosso entendimento, para a gente entender, para a gente ter a convicção, a fé inabalável de quem é o nosso Deus. E se você for olhar lá
no texto de Hebreus mais clássico a respeito de fé, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas invisíveis. Firme fundamento das coisas invisíveis. Isso quer dizer que nós precisamos aprender de uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas, que todas as coisas invisíveis já estão resolvidas. Tudo aquilo que é invisível. A Bíblia ela deixa claro várias vezes que Jesus, ele, depois lá vai dizer que Jesus, ele despojou os principados e potestades e os expôs a espetáculo público. Às vezes eu vejo as pessoas aí numa ideia de que nós temos que, sei lá, lutar com o diabo em oração, nós temos que fazer, temos que, sei lá, essas coisas de batalha espiritual, não sei o que lá, que eu nem sei mais onde é que tá, onde é que as pessoas estão falando atualmente. E às vezes eu vejo as pessoas se apegando nisso, e às vezes eu vejo as pessoas preocupadas com essas coisas, mas a palavra de Deus ela é muito clara. Jesus já resolveu todas essas coisas. O que é que está faltando para você sair de um estado igual estava lá o povo de Israel, de um estado em que você já foi liberto, você já está andando naquela terra que já é sua, você já aquilo já foi comprado para você. Essas realidades espirituais elas já foram derramadas na sua vida. O que está faltando então? Está faltando que seus olhos sejam abertos. Está faltando que você tenha um entendimento correto a respeito dessas coisas. Está faltando que você simplesmente entenda quem é o nosso Pai. Que Deus é o nosso Pai. Só isso que está faltando para a gente. Tá faltando só a gente entender que as nossas vestes foram limpas pelo sangue do Cordeiro. É interessante essa questão, porque muitas vezes a gente se depara com situações da nossa vida em que parece, nossa, não é possível, às vezes acontecem algumas coisas com a gente faz algumas coisas que a gente pensa assim, puxa, mas não é possível isso ter acontecido comigo, ou eu ter feito um absurdo desse, e a gente tem a tendência a pensar que porque essas coisas aconteceram conosco, na verdade, isso pode ser um sinal de que a gente talvez ainda não foi salvo. E às vezes eu vejo muitas pessoas lutando com isso, pensando e tentando fazer coisas para que isso gere efeitos espirituais. Essa questão de que nós podemos fazer algo que vai gerar efeitos espirituais, quem nos ensinou isso foi a serpente lá no Éden, né? Foi ela que falou assim, ó, que se você comer lá uma fruta, você vai ser igual a Deus, isso vai ter um efeito espiritual na sua vida. Então isso aí é uma bobagem, gente. Não existe nada que a gente consiga fazer, nem a melhor oração do mundo, não interessa o que você vai fazer, a melhor oração, o melhor jejum, nenhuma dessas coisas vai gerar um efeito espiritual que seja, porque a Bíblia nos ensina que as coisas invisíveis é que precedem as visíveis, que aquilo que é visível foi feito do que é invisível. Então, você é um filho de Deus. Você não é um filho de Deus porque você fez uma oração. Você não é um filho de Deus porque você aceitou um apelo. Não, você é um filho de Deus em primeiro lugar porque Deus te gerou no Espírito. É isso que Jesus fala para Nicodemos, né? Fala assim, Nicodemos, não vem com essas histórias não. Só tem um jeito, a pessoa tem que nascer de novo, ela tem que nascer do Espírito. Então, você é um filho de Deus porque você nasceu do Espírito. Então, o que foi o dia da sua conversão? O dia da sua conversão na sua vida? O dia da sua conversão foi o dia em que os olhos do seu entendimento foram abertos para que você entendesse que desde sempre, você sempre foi filho de Deus. É isso que esse texto aqui está dizendo. Já existia uma liberdade apregoada, já existia um anúncio de que você era filho de Deus. Você sempre foi filho de Deus desde a eternidade. Você nunca foi outra coisa, mas naquele dia da sua conversão, isso você entendeu. Seu entendimento foi aberto. E aí você pode passar a viver em liberdade.
E é isso que o texto está falando. Conforme os seus olhos de entendimento forem abertos, você vai continuar você vai prosseguir, você vai aprender a viver em liberdade. Do mesmo jeito que o povo de Israel precisou aprender a viver em liberdade. O povo de Israel, se você for lá olhar o que está escrito lá, você vai ver que era um povo com mentalidade de escravo. E que esse povo com mentalidade de escravo, eles ficaram rodando 40 anos no deserto, porque a mentalidade deles era de escravos. É por isso que quando eles chegam lá em Jericó, todo aquele povo com aquela mentalidade escravizada, eles olham para os gigantes e eles falam assim: nós não somos capazes. É por isso que Josué e Caleb, que não tinham essa mentalidade de escravos, eles vão lá e eles dizem: não, isso aqui é nosso, isso aqui sempre foi. Foi isso que Josué e Caleb entenderam. Mas eu estava falando da questão de muitas vezes a gente olha para a gente e parece que não é possível. Será mesmo que a gente vive essa liberdade? Será mesmo que nós somos filhos de Deus? Será mesmo que com essas questões que eu vivo, com esses meus pecados, será que isso aqui não quer dizer que eu estou no caminho errado? Aí eu vou te explicar e você vai entender isso muito fácil. É assim, ó, uma criança, um bebê, ele ainda não sabe direito para que servem as coisas. Então, se você entregar para um bebê uma colher, você sabe que você vai ter que tomar muito cuidado, porque essa criança pode se machucar com essa colher. Porque ela ainda não sabe para que serve essa colher, ela não tem ainda o entendimento transformado para saber para que serve essa colher. Se você entregar um garfo e uma faca, então, pelo amor de Deus, né? Você sabe que ela muito provavelmente vai se machucar, porque ela ainda não entendeu para que serve aquele instrumento. Então, quando você, de repente, se converteu, quando você ainda está caminhando, e na nossa vida sempre vai ser assim, né? Conforme a gente vai caminhando, a gente costuma também não entender direito para que servem as coisas que nos cercam. E você pode, por exemplo, usar as coisas que Deus te deu para propósitos que não são os propósitos corretos. Do mesmo jeito que uma criança pode utilizar uma colher para, sei lá, bater, ou pode usar uma colher para outros fins quaisquer, ou qualquer coisa que seja que essa criança tenha. Dessa mesma maneira somos nós. Muitas vezes nós usamos aquilo que Deus nos deu com fins diversos, né? E principalmente, vamos supor que você seja essa pessoa que só conseguiu se dar conta que você era filho de Deus depois de muito tempo na vida, depois, sei lá, 30 anos ou 20 anos. Isso quer dizer que possivelmente você passou 20 anos da sua vida utilizando aquilo que Deus tinha dado a você de uma maneira que não era a maneira que Deus esperava, que não foi para isso que Deus te deu aquilo. Então, muitas vezes você pode ter usado o seu corpo, você pode ter usado a sua mente, você pode ter usado os seus recursos de maneira que uma criança usaria, né? Se você der para uma criança uma coisa que foi feita para determinado fim, muito provavelmente ela não vai usar aquilo para o fim certo. Né? Então, enquanto você era ignorante, enquanto você não tinha entendido ainda que você era parte da família, pode ser que você tenha usado aquela coisa que Deus te deu de uma maneira que não era a maneira que Deus gostaria que você utilizasse. E aí você vem dessa realidade de ter passado 20 anos, ou sabe, sei lá quanto tempo, não importa quanto tempo, mas de você ter passado bastante tempo utilizando as coisas que Deus tinha te dado para um determinado propósito, com um propósito diferente daquele. Às vezes você tinha usado o corpo que Deus te deu para um determinado fim ou para outro. Fins que não eram aqueles que Deus tinha sonhado para sua vida. E aí você, de repente, de uma hora para outra, você se vê numa outra realidade. Você se vê numa outra realidade que você entende que você é filho de Deus. E aí você tem que começar a aprender
a aprender a utilizar as coisas que Deus te deu com o propósito daquilo que Deus deu para você. Só que o que vai acontecer invariavelmente pela força do hábito, pela força do tempo que você ficou utilizando essa coisa? Muitas vezes você vai muitas e muitas vezes você vai voltar a utilizar essa sua ferramenta, isso que você recebeu de Deus, você vai voltar a utilizar para fins que não eram aqueles que Deus esperava, mas isso não é motivo para desespero. Quantas pessoas você não conhece que, mesmo depois de crescidas, mantêm o mesmo hábito de quando elas são crianças, ou que agem como crianças? Isso é uma coisa que acontece com a gente. A gente se acostuma a viver de acordo com uma fase da vida. Então a gente se apaixona, por exemplo, pela nossa adolescência, né? A gente gosta de ser adolescente, e aí a gente se apega a essa fase e a gente deixa, de quando a gente vira adulto, a gente deixa de viver as coisas de adulto como um adulto, e a gente muitas vezes vive as coisas de adulto como adolescente. Isso quer dizer que você deixou de ser filho de Deus por causa disso? Claro que não, você continua sendo filho de Deus, mas você só precisa exercitar melhor essa parte da sua vida para que você possa é, é, utilizar isso da maneira correta. É só uma questão de entendimento. É só uma questão de entendimento. Para que você deixe de ter que ser guardado, tutorado pela lei. Né? Porque quando a criança é criança, por exemplo, você vai ter que ficar ali tutorando ela. Né? Você vai ter que ficar cuidando dela para que ela não enfie a colher no olho. Né? Mas com o tempo ela vai aprender para que serve uma colher. Ela vai aprender para que serve uma colher. Ela vai passar a comer com a colher. E a colher vai ser uma coisa natural na vida dela. Então, com todas as outras coisas da nossa vida, isso é igual. Isso é igual. E num determinado momento, num momento de descuido, né, você pode sim usar a colher para um fim que não é. É tanta gente que usa colher para abrir pote, não é verdade? É, Só que isso não quer dizer que você deixou de ser filho de Deus, isso não quer dizer que você não faz mais parte da família. Eu gostaria de dizer isso para animar você, para que você tenha um entendimento correto de que as coisas que ficaram para trás já ficaram para trás. Já houve o anúncio da libertação da sua vida. Acabou, as coisas que ficaram para trás estão para trás, as coisas espirituais estão todas resolvidas. Deixe de gastar a sua energia tentando produzir realidades espirituais com as coisas que você faz. Aí você vai me perguntar assim, então para que eu vou fazer oração? A oração ela não serve para produzir realidades espirituais. Ela serve para que você converse com seu pai sobre quais são as coisas que te incomodam. Muitas vezes Deus ele não vai ele não vai responder nem que sim, nem que não, mas você vai chegar para ele, vai dizer quais são as coisas que estão te incomodando e você vai ter a certeza de que Deus sabe das coisas que estão te incomodando. E se for da vontade dele, ele vai te ajudar não a resolver esses problemas, ou não vai, ou nem resolver os problemas por você, mas ele vai te ajudar a ter paz para passar por esses problemas. A oração ela serve para que a gente fique perto do nosso Pai, para que a gente consiga entender dele qual é o uso que ele gostaria que nós dessemos para as coisas que ele nos deu, para que a gente aprenda a ser como ele. Não para gerar realidades espirituais. A Bíblia é bem clara. Toda sorte de bênçãos espirituais o Senhor já derramou sobre nós. Essas coisas estão todas resolvidas. O que nós precisamos agora é aprender. Aprender como é que um filho de Deus usa o próprio corpo. Como é que um filho de Deus usa o dinheiro que ele recebe. Como é que o filho de Deus se relaciona com os seus amigos, como que um filho de Deus se relaciona com seu cônjuge, como que um filho de Deus
se relaciona com o seu chefe no trabalho, como o filho de Deus se relaciona com os subordinados no trabalho. Apenas isso que a gente precisa. E, do mesmo jeito, quando a gente é criança, a gente nasce, a gente nem sabe para que serve a nossa perna. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e a gente começa a andar. E quando a gente começa a andar, muitas vezes a gente vai cair enquanto a gente está aprendendo a andar. E muito interessante as coisas da Bíblia, porque Paulo ele vai dizer que os atletas eles fazem de tudo para dominar o próprio corpo. Eu comecei a correr e fazer exercícios. E é interessantíssimo como no começo de quando eu comecei a correr e fazer exercícios, era meio como se minha perna mandasse em mim. Então eu era refém do meu próprio corpo. Mas conforme eu fui exercitando, eu comecei a mandar no meu próprio corpo. E minha perna hoje me obedece mais. Então quando você é filho de Deus, acontece a mesma coisa. Se você der lá uma folga para sua perna, se você der uma folga para os seus membros, você deixar de exercitá-los, pode ser que seus membros comecem a mandar em você. Pode ser que você tenha problemas com isso. Né? Pode ser que quando você precisar da sua perna para correr, você não vai conseguir sair correndo na mesma velocidade. É por isso que é importante que a gente exercite o nosso corpo, mas não apenas o nosso corpo, mas quando eu estou dizendo assim, exercitar o corpo, eu estou falando de todas as coisas que são aspectos da nossa vida aqui, né? Que nós exercitemos isso como filhos de Deus. Então, por exemplo, exercitar o amor, a paz, a alegria, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos exercitar essas coisas. Né? Nós precisamos passar tempo pensando nisso, gastando a nossa mente, o nosso coração, empenhados em exercitar essas coisas. Só que muitas vezes, nesse exercício, se a gente deixar isso de lado, é claro que nós, quando precisarmos, nós não estaremos aptos a utilizar. E muitas vezes nós vamos errar. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que nenhuma dessas coisas, nem essa dificuldade em às vezes errar, nada disso pode tirar de você a convicção de que você é filho de Deus. Eu vejo tantas pessoas sofrendo, tentando produzir realidades espirituais, quando na verdade que essas pessoas precisam apenas abrir os olhos, entender que Deus é nosso Pai, entender que nós já somos parte da família, que a gente não precisa mais ficar lamentando os erros do passado, porque o texto fala, já foi apregoada a liberdade. Já estamos livres. Nós só precisamos ter os nossos olhos abertos para que a gente passe a usufruir da liberdade. E é nisso que Cristo quer nos ajudar. Cristo quer nos ajudar a entender como é que uma pessoa livre anda. A gente não fica temendo, que as realidades espirituais não estejam resolvidas. A liberdade já foi apregoada. Nós nunca mais seremos escravos. Acabou. Acabou. Se algumas vezes a gente cai, é porque a gente está precisando só exercitar um pouco mais. Um pouco mais. Só isso. Só porque a gente precisa andar um pouco mais. Talvez, se a gente caiu na hora de pular um buraco, a gente precisa exercitar mais a habilidade de pular buraco. Só isso. Mas isso
Nenhuma das coisas que você pode fazer de ruim, nenhuma dessas coisas que você fizer de ruim ou até de bom, vai fazer com que isso tenha algum efeito no mundo espiritual. A vontade de Deus, ela já é feita no céu. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é entender essas realidades espirituais e encarná-las aqui na Terra. Encarnar, não espiritualizar, encarnar. Do mesmo jeito que Jesus, o Filho de Deus, ele encarnou, nós que somos filhos de Deus em espírito precisamos encarnar também. Encarnar as virtudes do nosso Pai, simples assim. Eu vejo muitas pessoas sofrendo por atrás de tentar fazer alguma coisa para gerar uma realidade espiritual. Isso é fonte de muito sofrimento, mas quem ensinou isso aí pra gente não foi Deus. Pelo contrário, Jesus falou que lá no céu já está tudo resolvido, que o nosso dever agora é fazer com que a vontade de Deus, que já foi resolvida no céu, já está estabelecido, que isso seja é, é, trazido para a terra. Eu fiz esse áudio, ele ficou grande, mas eu gostaria que isso abençoasse a sua vida. Muito obrigado se você me ouviu até aqui. Um abraço.